Beleza, gente. Oi, Carlos. Tudo Tudo bom? bem? Tudo tranquilo. Tô ouvindo bem. O Eu pessoal tô tá te ouvindo. comentando. O pessoal tá comentando. Gente, então, mais uma vez, eu vou te apresentar, Carlos. Eu vou ler aqui rapidamente o seu currículo e vou te passar a palavra primeiramente. E Certo. depois você fala cerca de 30 minutos, 35, e aí a gente retoma para as perguntas que o pessoal fizer, tá bem? Tá ok. Então, o Carlos Wellington Martins, ele é bacharel em biblioteconomia pela Universidade Federal do Maranhão, a UFMA. Ele é mestre em desenvolvimento socioespacial e regional pela Universidade Estadual do Maranhão, a UEMA, e é doutor em políticas públicas pela Federal do Maranhão, pela UFMA. Eu conheci o Carlos há 5 anos, foi em 2015, foi no 38º Encontro Nacional dos Estudantes de Biblioteconomia, o ENEBD, que aconteceu em São Luís do Maranhão, que foi organizado pelo corpo discente da Biblioteconomia da UFMA. Na ocasião, o Carlos avaliou um trabalho meu, eu não sei se você lembra, Carlos, que eu apresentei um trabalho lá, todo nervoso, e você avaliou. E desde então eu acompanho o Carlos e não apenas eu, toda a equipe que está aqui por trás do WebConcib acompanha o trabalho do Carlos e a gente gosta muito do trabalho que o Carlos desenvolve com todas as temáticas que ele pesquisa, de políticas públicas, com as questões dos direitos humanos, com as questões relacionadas a gênero e sexualidade. E o Carlos é organizador, ao lado da Natália Romero e do Bruno Almeida, de um livro que é muito importante para a nossa área, que é o Do Invisível ao Visível, que tem vários capítulos que discutem as questões LGBTs na nossa área. Carlos, eu vou te passar a palavra, eu vou cobrir a minha câmera daqui a pouquinho para ficar só você. Pessoal, eu vou desativar os comentários também, por enquanto, para não ficarem aqui sobre o rosto do Carlos. Quem tiver alguma pergunta, vai anotando aí para mandar ao final ou vai mandando por direct também, que a gente vai filtrar aqui no final. Carlos, muito obrigado. A palavra é com você. Então, olá, né? Boa tarde a todas, todos e todes. Para mim é muito orgulho estar participando desse momento de discussão. Eu estou acompanhando o perfil WebConcib desde segunda-feira. E o interessante é que está tendo um encadeamento das discussões, né? Segunda-feira foi com o professor Carlos, falando de epistemologia, qual o papel ético-político contra as fake news e a contra-informação. E aí, em seguida, nós temos a discussão com a professora, minha amiga, Mary Ferreira, falando das políticas públicas para o livro, leitura, literatura e bibliotecas. E ontem, responsabilidade social, que é um tema extremamente necessário para a nossa área, muito pouco debatido, assim como a nossa temática de hoje também, que deve se inserir pontualmente nas nossas discussões. E aí, a Marielle, praticamente foi uma aula muito interessante. Hoje, a gente vai estar debatendo sobre as demandas sociais da população LGBT e a biblioteconomia. E amanhã, eu já havia anunciado pelo perfil a discussão das relações étnico-raciais e a biblioteconomia com a minha querida amiga Andréia. Então, a gente está em casa, né? Eu estou muito à vontade. Eu vou tentar fazer uma apresentação dentro do tempo estipulado para a gente abrir mais para as perguntas, que eu acho que é muito mais interessante esse feedback e esse retorno. Mas, para quem me conhece, sabe que eu não sou muito tradicional nas minhas falas. Eu gosto de incluir a questão da arte. Além de fazer pesquisas no campo científico, eu também escrevo literatura. Eu tenho 2 livros publicados esse ano. Escrevo poesia. Eu tive uma poesia que eu fiz para o Dia da Bibliotecária, no dia 12 de março, e aí eu divulguei em redes sociais e tudo. Eu queria iniciar a minha fala recitando essa poesia, né? E tem tudo a ver com a temática de hoje. Então eu peço licença a todos, todas e todos, para a gente iniciar a discussão com poesia, que poesia é necessário e acalenta a alma. O nome da poesia é Classificaram-me. Classificaram-me. Logo eu, que me achava uma incógnita, um constante devir, uma caixa de surpresas. Normalizaram-me.
normalizar o meu corpo, meu desejo, meu afeto, meu comportamento. Gritou a biopolítica de Foucault, a performatividade de Butler e a necropolítica de Benck. Usaram todos os dispositivos possíveis. ABNT, Vancouver, LC, APA e ISO. Catalogaram-me. Me colocaram em uma caixinha. Gay, hétero, cis, trans, homem, mulher. Logo eu, que sou tudo isso e ao mesmo tempo nada. Sou marcado socialmente para ajudar na compreensão do outro, ou o outro do outro, ou a outra da outra. Cansado de que digam quem sou e que me classifiquem, normalizem e me cataloguem. Eu quero meu lugar de fala. Só eu sei a dor e a delícia de ser quem eu sou. Eu que sou muitos e, ao mesmo tempo, ninguém. Entre as estantes e livros, encontro a paz e o desassossego. Queriam que eu fosse médico, advogado e empreendedor. Contra tudo e contra todos e todes, é entre os livros que pretendo fazer a revolução contrasexual. Escolhi ser bibliotecário. E, mais uma vez, foi classificado. Nessa poesia eu tive a oportunidade de compartilhar com as colegas e eu peço licença sempre me referir no feminino em respeito à maioria das profissionais da nossa área serem mulheres. Então, eu acho que a gente tem que começar também a pensar nessa questão da linguagem em respeito à majoritariedade de profissionais mulheres na nossa área. Enfim, sempre quando a gente vai discutir a questão LGBT, a temática LGBT, a corporalidade, a identidade LGBT, principalmente quando eu tento fazer uma relação com a biblioteconomia, eu sempre trago o nosso código de ética e o nosso juramento. Nas falas anteriores, alguns conferencistas também se reportaram ao nosso código de ética e ao nosso juramento, principalmente no que diz respeito à questão do cunho humanístico e do respeito à dignidade humana. Eu acho, creio e acredito que é nessas palavras que está o cerne do nosso fazer bibliotecário e bibliotecária. Em quem a gente está atuando. E aí eu pergunto, e vou fazer algumas provocações durante a minha fala, no sentido de que uma categoria profissional majoritariamente formada por mulheres, mas que não discute ou pouco se fala sobre o feminismo, uma categoria profissional com várias bibliotecárias negras e pessoas antirracistas, mas que pouco discute sobre o racismo estrutural, racismo institucional, racismo cotidiano na perspectiva da Grande Quilomba. Então, nós temos várias pessoas também que são da população LGBT, mas que, ao mesmo tempo, são silenciadas e também não se discute as questões LGBT dentro da biblioteconomia. Então, a gente tem que parar para pensar o que está acontecendo. Existe uma invisibilidade. E a quem essa invisibilidade serve? A gente tem que pensar e também questionar a quem e a que a biblioteconomia serve. Se nós formos puxar a questão da nossa construção político-ética, da construção dos nossos projetos políticos pedagógicos, e vocês se darem ao trabalho de fazer uma pesquisa da bibliografia, vocês vão perceber que basicamente é formada por homens brancos, americanos e europeus. Então, a partir daí, a construção da biblioteconomia e também da ciência da informação é formada por uma orientação ideológica presente nesses países, com as suas origens colonizadoras, nas suas características de impor seu pensamento, e acontece o que a gente chama de epistemicídio, que é a falta do pensamento da América Latina, a falta do pensamento do continente africano, que a gente pouco vê e trazer para dentro da biblioteconomia. E a gente tem que ter essa preocupação. Aí as pessoas vão perguntar, mas vai abrir mão dos clássicos, não vamos mais utilizar os clássicos? Não é isso que está se propondo. O
que está se propondo é que não se utilize apenas esse pensamento. A gente tem que pensar e problematizar aquilo que a Chimamanda Ngozi Adichie fala sobre a história única. É muito perigoso a gente ter esse pensamento da história única que baliza o nosso fazer profissional. Então, trazendo essa discussão, eu tenho uma brincadeira nas minhas falas que eu sempre falo, e as colegas que estão aqui presentes também podem pensar e refletir junto, no sentido que, nas bibliotecas que nós atuamos, vocês vão tirar um dia para retirar das estantes todos os livros escritos por homens. Você faz essa primeira retirada. Depois você retira todos os livros escritos por homens brancos. Você faz novamente uma nova retirada. E aí você retira das suas estantes, da biblioteca que vocês atuam, todos os livros escritos por homens brancos, europeus e americanos. Vejam quantos livros vão restar nas estantes. E aí a gente tem que fazer essa problemática nesse sentido. E nas redes sociais, semana passada eu vi alguém falando, mas existe muitos temas da moda agora na biblioteconomia. A questão étnico-racial, a questão das bibliotecas prisionais, a questão LGBT, a questão do feminismo. Ora, colegas, desde quando esses temas foram majoritários na biblioteconomia e na ciência da informação? E mesmo que nós utilizemos todos esses arcabouços metodológicos de levantamento bibliográfico, com bibliometria, infometria, cienciometria, e você fazer levantamento do estado da arte, fazer a pesquisa, você vai ver que a biblioteconomia ela ainda é monotemática. Está presente muito o fetiche da tecnologia. Se você fizer um levantamento das produções, seja nos trabalhos de conclusão de curso, seja nas teses e dissertações, existe um fetiche muito arraigado dentro da sociedade, não o contrário. E aí, então, esses temas ainda são periféricos. É lógico que está havendo uma expansão, uma discussão maior, vários grupos de pesquisa estão surgindo, mas ainda não se constitui um projeto político da profissão. São iniciativas isoladas, né, que acontecem em um ou outro lugar que tem uma escola mais voltada para o campo progressista. E aí, quando a gente traz a discussão LGBT, as pessoas também dizem, mas são tantas letras, toda hora tem inserção de uma nova letra. A gente tem que entender que é legítimo que as pessoas se sintam inseridas na discussão. Mas, independente de saber o significado das letras, eu acho muito mais importante quando o nosso fazer biblioteconômico é pautado no exercício da cidadania e no respeito à pluralidade e diversidade. É muito melhor você ser uma pessoa que recebe, que acolhe, que trabalha com todas as pessoas na sua máxima diversidade e pluralidade, do que apenas se ater a questões categóricas. Eu acho que é muito mais importante nesse sentido. Mas aí, para termos de fixar, e aí eu já faço uma leve propaganda, tem 2 textos meus, um que saiu na semana passada, no Dia Nacional do Orgulho LGBT, no canal Bibliô, onde eu falo, precisamos enviadecer a biblioteconomia. Mas foi mais no sentido de provocar, né? De cadê essa discussão, por que essa temática é invisibilizada, e ao mesmo tempo eu também trago uma discussão num texto que vai ser publicado na revista Informação na Sociedade Contemporânea na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, mas ainda não foi publicado esse, que aí o título do artigo é A Cada LGBT o Seu Livro, né? Para saber se existem aproximações, estremecimentos entre a biblioteconomia e a questão LGBT. Mas são basicamente esses 2 textos que vão pautar a nossa discussão. E lembrando que também a grande parte do material que eu vou estar comentando aqui, eu já disponibilizei para a equipe e eles vão estar disponibilizando para vocês também, para a gente estar fortalecendo o debate. Enfim, dito isso, a gente vai avançar na discussão no sentido de que LGBT, lésbicas, gays, bissexuais, e lembrando que dentro desse guarda-chuva todo existem vários tipos de gays, vários tipos de lésbicas negras, lésbicas brancas, lésbicas da classe média. Então, quando a gente fala na questão do gênero, da diversidade, da sexualidade, a gente tem que trazer
uma compreensão metodológica que se chama interseccionalidade, que vocês podem ter um aprofundamento maior no livro da Carla Cotirene, O que é interseccionalidade, da coleção Feminismos Plurais, que é organizada pela Djamila Ribeiro. Na verdade, essa coleção toda ela é extremamente necessária para a formação de qualquer profissional, eu aconselho. Mas esse da Carla Cotirene, ela quer trazer a discussão de que não existe uma opressão que se sobrepõe à outra. Na verdade, elas se complementam para a garantia de um sistema opressor. Quando eu falo em sistema opressor, e aí trazendo a continuidade da definição das letras, eu parei no T, porque o T ele é muito complexo, até mesmo dentro da militância, dentro da academia, ou mesmo dentro de quem vive a corporalidade, as identidades e as orientações diversas. Transgeneridade seria uma categoria no formato guarda-chuva que abarcaria várias outras manifestações. E aí nós teríamos os transgêneros, as transexuais e as travestis. Lembrando que são pessoas que não estão em conformidade com o seu sexo de nascimento, com o seu sexo biológico. E aí vocês vão ouvir muito, em algumas discussões, as pessoas falando de cisgeneridade. Aí, o que é cis? O que tanto essas pessoas falam de cis? Então, se você não é trans, você é uma pessoa cisgênera. Por exemplo, eu sou um homem gay, mas eu estou completamente em conformidade com o sexo biológico, meu sexo de nascimento. Então, eu sou uma pessoa cisgênera. Os transgêneros, travestis e transexuais, não estão em conformidade. Eles precisam passar por algum tipo de processo, seja ele físico, corporal ou interno psicológico. Então, eles passam por uma transição que não necessariamente tem a ver com uma cirurgia de redesignação sexual. E aí eu faço menção a 3 pessoas em especial nessa live, que eu acredito que a comunidade da biblioteconomia deveria conhecer mais, que é a Alexia Vitória, que é uma bibliotecária trans do Rio de Janeiro, que é uma amiga pessoal, e a Alexia, ela teve a sua transição e a sua cirurgia de redesignação sexual acompanhada pelo aquele programa da Globo, Profissão Repórter. Ela já era bibliotecária-chefa do Cefet de Angra dos Reis, e a Alexia foi a primeira bibliotecária trans com nome social no registro do Conselho Regional de Biblioteconomia. Então, é um marco para a nossa área, no sentido da gente já ter sujeitos sociais que fazem parte da comunidade trans. Tem também a aluna Luana Rayala, que é uma transexual, ela também é deficiente física, ela é uma militante, não sei se é na UFRJ, quem conhece a Luana pode me corrigir, eu estive em contato com ela recentemente. E nós temos a Atena Beauvoir, que é uma filósofa, escritora, que está fazendo curso de técnico em biblioteconomia em Porto Alegre. Então, fora algumas outras pessoas que eu não conheço, infelizmente, mas que a gente gostaria de aproximar o contato. E aí vocês também vão ver o que de queer, que esse queer é muito pautado na teoria da performatividade de gênero, que é pautada no sentido de que a sociedade ela nos impõe certos comportamentos que nós temos que vivenciar e experienciar em nossa vida. Então, seria o que é uma questão de performatividade, de desconstrução de gênero, muito pautada na teoria da filósofa americana Judith Butler, principalmente naquele livro Corpos que Importam e Problemas de Gênero. Também são 2 leituras, indicações de leituras para vocês se aprofundarem no tema. E é interessante, por exemplo, trazendo para a biblioteconomia, se vocês forem procurar os currículos, eu tive que fazer essa pesquisa, não existe nenhuma disciplina, pelo menos até nas pesquisas que eu fiz, dos projetos que estavam disponíveis, né, que fosse obrigatória e trouxesse a discussão, seja de forma central ou seja de forma unilateral. Então, é uma discussão que não ainda permeia os currículos da biblioteconomia. Existem casos isolados, por exemplo, a professora Marielle, que fez a conferência ontem, eu vi ela lendo um livro, ela postou no Instagram, sobre transexualidade. Olha como é interessante o caso da Marielle, para ser bem enfático na questão de como a gente pode ser aliado à causa, mesmo não sendo da comunidade. A professora Marielle, ela é cis, né, uma pessoa que está perfeitamente em conformidade com o seu gênero de sexo biológico,
ela não é, ela é hétero, mas mesmo assim ela se preocupa no atendimento de conhecer as necessidades dessa população, para favorecer o seu fazer bibliotecário, biblioteconômico, e principalmente por ela atuar na formação de profissional. Veja como é interessante. O Rafael Mussolini, que é um bibliotecário de Minas Gerais, trabalha nas redes de bibliotecas comunitárias, ele me deu um depoimento muito interessante, que teve uma disciplina optativa lá na UFMG, que trabalhava a questão das minorias sociais. A gente sempre fala minorias sociais e minorias políticas. Eu vou tentar ser didático, porque eu sei que nem todo mundo que está aqui na live é aprofundado na discussão, porque minorias não se refere ao quantitativo, se refere a pessoas que não têm direitos sociais e seu exercício da cidadania garantidos na íntegra. Então, a gente se refere mais ao termo minorias políticas, minorias sociais. E aí, ela se preocupando em ter bibliografia, em trazer essa discussão, e aí o Rafael Mussolini disse que a disciplina que eles fizeram, a optativa, ela foi tão importante, tão interessante, que causou até choro, comoção, as pessoas se emocionavam com o que a disciplina oportunizava para ela. Então, para vocês verem, existe uma necessidade na formação. E o que a gente tem que perceber é que, quando a gente vai falar das 5 leis da biblioteconomia, quem é um bibliotecário, bibliotecária, às vezes tem essas 5 leis na ponta da língua, né? Mas melhor do que ter elas na ponta da língua é aplicá-la no cotidiano, né? Quando a gente fala a cada leitor o seu livro, a gente poderia, de repente, fazer uma brincadeira, como eu fiz no título do artigo, falar a cada LGBT o seu livro, porque o que nós temos de problema nas nossas bibliotecas é a questão do reconhecimento da representatividade. Muitas das vezes, os cidadãos e as cidadãs que entram nas bibliotecas, elas não se reconhecem naqueles livros. Elas não se reconhecem nas atividades que estão sendo executadas. Elas não se reconhecem nos produtos e serviços que são disponibilizados. E aí eu trago a pergunta do amigo Ricardo Queiroz, do podcast Biblioteco. Para quem a gente quer biblioteca, para quem, né? A gente deve se questionar isso. E também trazer uma pergunta que eu acho que deveria ser importante para qualquer pessoa que pensasse em fazer biblioteconomia. Independente da sua inscrição no Enem, eu acho que ela deveria responder um questionário com apenas uma pergunta. Você gosta de trabalhar com pessoas? E quando a gente fala pessoas, a gente fala pessoas no seu sentido plural e diverso, das possibilidades que podem vir. E deixar de pensar apenas no nosso cidadão, usuário real. E naquele potencial, naquele que não entra na biblioteca, naquele que passa na frente da biblioteca e acha que aquele espaço não é para ele. E quando a gente fala na população LGBT, quantas bibliotecas vocês entraram e já viram uma travesti? E aí eu já peço que vocês nunca mais cometam o erro de chamar o travesti, é ofensivo, a forma correta é a travesti, em respeito à identidade de gênero. Quantas travestis vocês já viram utilizando os espaços da biblioteca? Quantas travestis estavam no papel da bibliotecária, de auxiliar de biblioteca? Né? Eu até retiro a questão da biblioteca. Quantos bancos que vocês vão e vocês olham uma transexual, uma travesti ocupando esses espaços? Né? E aí a gente tem que se perguntar qual é o nosso papel e qual é a função da biblioteconomia nesse sentido. Porque a gente não pode perder de vista que a biblioteconomia, como a professora Marielle apontou na webconferência de ontem, é uma ciência social aplicada. Né? Então, a gente existe por conta de uma demanda que é apresentada pela sociedade. E aí eu trago a discussão do Ortega y Gasset, naquele famoso livro que todo mundo que entra na biblioteconomia lê, que é a Missão do Bibliotecário, que ele fala que a sociedade, ela pune com esquecimento a quem não lhe serve mais. Então, a gente tem que se preocupar em relação à nova orientação dos nossos produtos e serviços, que atendam realmente às demandas da sociedade. E quando eu digo que a biblioteconomia e a ciência da informação não traz essa discussão, se vocês pegarem as teses e dissertações, nós contamos na palma da mão quantas produções tem nesse sentido. E aí nós temos 4 dissertações e 2 teses.
que tratam especificamente da questão LGBT. Que alguns eu até nomeio porque são amigos, o Glaucio, o Bruno, o Laelso, o professor Fábio Pinho, o Guilherme Rigueto, e nós temos também, eu participei da banca de doutorado do Raimundo Nonato, acho que foi na semana retrasada, na Federal da Paraíba, onde ele falava sobre regime de informação. Então, é um material muito rico e muito interessante. Mas vocês podem ver que é muito pouco discutido. Existe apenas o quê? 7, 8 teses e dissertações. Então, a ciência da informação ainda não discute, ainda não traz esses sujeitos sociais para a sua discussão e para a sua formação. Se vocês forem perceber e puxar a história, a primeira vez que se falou sobre gênero, numa perspectiva ampla, foi no congresso do CBBD, que foi em São Luís, aqui em São Luís, com a professora Miri Ferreira, que deu a conferência na terça-feira. E ela falava num texto, gênero como categoria útil de análise da biblioteconomia, obviamente fazendo uma alusão ao texto, o famoso texto da Joan Scott, gênero como categoria útil de análise histórica. E aí você vê um gargalo e a gente só teve uma mesa exclusiva para falar sobre gênero, sexualidade e diversidade LGBT, com as palavras LGBT, no CBBD de 2017, que eu estava presente na mesa junto com o querido Marcos e o querido Glaucio, e mais a Helena Vieira, uma militante, que é uma mulher trans de Fortaleza. E aí se ventilou a discussão de um grupo de trabalho para estar levando essa discussão para a biblioteconomia, mas infelizmente ainda não foi efetivado. Mas a gente espera que a proposta vá para frente, porque a ALA, que é a Associação Americana de Bibliotecários, ela já conta com um grupo de trabalho com uma ação incisiva nessa perspectiva, né? Até países da América Latina, aqui próximos, vizinhos nossos, como o Chile, eles já possuem manuais de orientação para esse tipo de atividade. E, no entanto, a gente ainda não avançou na discussão. Mas a gente está tendo avanços, né? Você pode perceber que a FEBAB ela está alinhada aos ODS, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, preconizados pela ONU, onde o 5º objetivo é a igualdade de gênero. Isso é muito interessante. O SNBO desse ano, que vai acontecer em Goiás, ele tem um eixo que vai falar sobre tradição e um dos seus sub-eixos vai falar sobre a relação entre bibliotecas universitárias e minorias sociais. Olha que interessante. O Enancib ainda está assim, um pouco comentado com a discussão, que ano passado ele falou sobre a questão da ciência de dados. Em plena explosão, o Brasil, numa loucura, a questão das fake news, a desinformação, a contra-informação, que são elementos que estão diretamente ligados à nossa área, mas o Enancib preferiu falar sobre a ciência de dados. Mas, enfim, né? A gente faz a provocação para estar trazendo uma discussão mais pautada nos reais anseios da sociedade. E aí, esse número, esse quantitativo ínfimo de pesquisas, ele demonstra que essa questão, ela não está querendo ser discutida ainda na biblioteconomia. Então, alguma coisa acontece, desculpa, gente, alguma coisa acontece que existe uma invisibilidade dessa discussão muito séria. Não se quer discutir. E aí a gente tem que fazer a provocação no sentido de estar levantando a questão de por quê. Por isso que eu trouxe aquele texto, precisamos enviadecer a biblioteconomia. Mês passado eu fiquei sabendo que uma biblioteca comunitária no Ceará recebeu o nome de uma travesti, que foi a professora Luma, a professora da Unilab, que é a primeira professora travesti doutora do Brasil. E ela foi homenageada pela biblioteca comunitária. Vejam como isso é simbólico, veja como isso é forte. Eu sei que existe uma ação também de uma biblioteca LGBT em Brasília, que também tem uma ação incisiva nesse sentido. E o Vitor falou dessa publicação, que ela está disponível online, e a equipe também vai disponibilizar para vocês, que é a primeira publicação feita, organizada por pessoas da população LGBT, escrita por pesquisadores e pesquisadoras da população LGBT. Nossa
como é que diz? Um dos nossos requisitos era que pelo menos um dos autores ou das autoras fosse da população LGBT, né? Porque não é só pessoas da população LGBT que pesquisam sobre gênero, diversidade e sexualidade. E aí, esse material foi organizado por mim, pelo Bruno Almeida, Salvador, e a Natália Romero, do Rio de Janeiro, onde a gente pegou pesquisadores da área da ciência da informação para estar discutindo e trazendo essas questões da população LGBT para dentro da ciência da informação. Então, eu pediria para que vocês incluíssem na leitura de vocês, que vocês mostrassem para os professores, para as professoras. Aqui tem um arcabouço teórico muito interessante. Eu tenho um artigo que foi publicado, onde a gente fazia a análise da utilização da temática LGBT por bibliotecas comunitárias aqui em São Luís. Não, a gente fez, no caso, a nível nacional, que eu escrevi junto com a Thaís Rodrigues, bibliotecária. E aí a gente queria saber a percepção das bibliotecárias em relação à utilização de literatura com temática LGBT em bibliotecas comunitárias. E foi interessante porque o resultado foi muito positivo, né? Elas acreditam que é necessário. Existem alguns livros de temática LGBT nas bibliotecas comunitárias, no entanto, ainda não fazem mediação ou contação de histórias, porque aí a gente entra num terreno espinhoso. Por exemplo, ano passado eu postei uma atividade que é muito realizada nos Estados Unidos, que é a contação de histórias feita por um grupo de drag queens. Mas também lá causa estremecimentos, existem grupos neopentecostais que vão para frente das escolas, das bibliotecas escolares, dizer que aquilo é um pecado, que aquilo é ideologia de gênero, muito como acontece aqui no Brasil. Sem entender que a drag queen, ela não é uma identidade de gênero. Porque quando a gente fala LGBT, essa sopinha de letras, ela inclui a questão das orientações sexuais e a questão das identidades de gênero, né? Então, nós temos duas particularidades aí diferentes, né, que têm as suas particularidades. E aí, as drag queens, fazendo a contação de histórias, o feedback das crianças era muito interessante, porque a criança não tem a malícia. A criança, ela entende que ali é uma desconstrução de gênero, uma expressão de gênero, que ali é um artista, antes de mais nada. E aí, eu postei o vídeo, e aí muita gente, a maioria, parabenizou a ideia, dizendo que ela poderia ser aproveitada nas bibliotecas escolares brasileiras, mas teve um ou outro que trouxe um julgamento moral, falando que as crianças não têm idade para ter uma percepção, saber diferenciar, ou seja, estavam justificando seu preconceito com teorias que nem sequer eles dominam, né? E nesse sentido é perigoso. Porque um mal que a gente tem na nossa categoria profissional é que a gente só se auto-intitula profissional da informação quando é conveniente para a gente. Mas quando é para a gente realmente utilizar a nossa expertise no sentido da busca, da disseminação da informação em bases formais, em bases fidedignas, a gente não utiliza essa nossa expertise. A gente já divulga e já faz juízo de valor de acordo com as nossas ideologias. Isso é muito perigoso, principalmente no sentido que a gente trabalha com o acesso e a disseminação da informação. E deixa eu ver mais o que eu vou falar aqui. Ah, sim, é porque eu estou me baseando aqui no meu texto que eu escrevi na Biblio. Tem uma outra ação que eu queria evidenciar, que é uma página no Facebook, que é organizada pela Dandara Bassan, e também pela Bruna Morgan, que eu não sei se elas estão online, né? Mas, de qualquer forma, onde elas têm uma página no Facebook, TGLB, que aí elas divulgam informações focadas nessa população, no sentido de oportunizar debate, o acesso à informação, o que está se discutindo em relação a essas demandas sociais. E aí, o que a gente pode perceber também é que a maioria das nossas bibliotecas, elas fazem atividades muito focadas em datas comemorativas, né? É dia do índio, dia não sei o quê, e aí faz uma ação pontual na biblioteca. Mas você praticamente não vê nada referente ao Dia Nacional da Visibilidade Trans, ao Dia Nacional do Orgulho LGBT. Em junho, nós comemoramos, no dia 28 de junho, a Revolta de Stonewall. Para quem não sabe o que foi a Revolta de Stonewall, foi um levante que teve no bar Stonewall,
nos Estados Unidos, em 1969, onde havia constantes batidas policiais, os policiais obrigavam aos donos do bar a pagar propina para manter as portas abertas, e sempre invadiam o bar e acabavam com a festa. Até que um dia, exatamente nesse dia, 28 de junho de 1969, as pessoas que estavam no bar se revoltaram e houve um grande levante, né, que é chamado a Revolta de Stonewall. E a partir desse dia, nos dias subsequentes, a população LGBT, formada principalmente por pessoas da população LGBT negras, transexuais, latinas e da periferia, se uniram, deram os braços e marcharam, dizendo que também eram sujeitos de direito, que tinha necessidade de ter seus direitos atendidos em sua plenitude, que deu origem às paradas do orgulho LGBT. Não essas que a gente vê hoje, que o mercado já tomou de conta, né? E aí o capitalismo já tudo se apropria e acabou tomando de conta das paradas do orgulho. E a gente até pensa que é o momento de se repensar esse modelo das paradas do orgulho LGBT e está pensando em voltar à época do levante mais no sentido político, de marchar, de cobrar. E aí a gente tem que pensar nesse modelo de manifestação. Deixa eu ver se tem mais alguma coisinha aqui para a gente comentar, que eu prefiro que a gente abra para as perguntas, que aí a gente tem como avançar mais a discussão. Eu acho que é isso, Vitor. A gente pode abrir para a discussão. Ah, não, antes de terminar, tem um texto que está nessa seleção que eu mandei para a equipe, que ela vai estar disponibilizando para vocês, que é uma monografia da Gisele Marques, que ela fala muito dessa questão do que se pode fazer em uma biblioteca, independente da sua tipologia. Ela focou na biblioteca pública, mas, na verdade, pode ser para qualquer tipo de biblioteca, em relação à população LGBT. E aí, o que eu sempre digo nas minhas falas, você não vai adaptar nada, você vai apenas aproveitar os seus produtos e serviços e orientar para essa população. Então, você, por exemplo, aqui na UFMA, nós temos uma setorial de ciências humanas, onde as meninas fazem um clube da leitura. Então, de repente, no clube da leitura, você escolhe um livro com temática LGBT e aí você abre a discussão. Se tiver os dias pontuais onde se celebra a questão do orgulho LGBT, da visibilidade trans, da visibilidade lésbica, você pode fazer uma ação nesse dia. Principalmente a formação do acervo também é necessário. É necessário que você tenha material com temática LGBT, material escrito e produzido por pessoas desse segmento, para você estar fomentando essa discussão e esse debate. E eu sei que é meio complicado a questão da mediação e da contação de leitura, porque, por exemplo, se uma bibliotecária de uma biblioteca escolar particular, por exemplo, levar uma drag queen para fazer uma contação de histórias, ou ela mesma fazer a contação de história de um livro que tem a questão LGBT, provavelmente no outro dia ela vai ser demitida. Mas eu acho que é necessário a gente fazer o estremecimento e trazer a pauta para estar discutindo, e que eu acho que, a partir do estremecimento, a gente começa a visibilizar a pauta e está querendo averiguar e aprender o porquê que não é discutido e o que a gente pode fazer para estar trazendo as demandas sociais LGBTQIA+, para a biblioteconomia e ciência da informação. Tá? É isso. Carlos, muito obrigado pela sua fala. Eu estou aqui conversando com o pessoal ao mesmo tempo e está todo mundo aqui maravilhado e te parabenizando e mais uma vez agradecemos. A gente abriu os comentários agora aqui na live para o pessoal mandar as perguntas que tiver, para mandar reações, as carinhas, os corações. E a gente já recebeu 5 perguntas. Como que você prefere que a gente faça? Blocos de 3, uma de cada vez e você responde? Temos ainda 22 minutos, 21 minutos. Sobrou bastante tempo para a gente estar conversando. Tem muita gente do Maranhão. Beijo, meu povo do Maranhão, que está presente na live. Rafael, ó. Eu acho que uma pergunta eu tento responder rápido, para contemplar o máximo de perguntas possíveis. Então, uma de cada vez? Então, vamos lá.
Qual a importância dos bibliotecários jurídicos para a garantia dos direitos sociais LGBTQIA+. Olha, muito bem, essa questão é importante estar trazendo, porque houve a criminalização da LGBTfobia no ano passado. E aí se pensou que com isso, né, vai coibir as ações de violência, no entanto, não ocorreu. Nós continuamos sendo o país que mais mata LGBTs. O último levantamento do Grupo Gay da Bahia estima que de 13 em 13 horas morre alguém LGBT no país. Vejam a questão que existe em relação à violência à população LGBT. No Maranhão, e é muito triste falar isso, a gente tem o primeiro caso de homofobia registrado no país, onde o antropólogo Luiz Motti, ele identificou que um índio chamado Tibira, ele foi escolhido como exemplo. O índio foi colocado na boca de um canhão e acenderam esse canhão para que ele fosse morto em praça pública, para que servisse de exemplo e acabasse com a sodomia, que era a forma como se falava da questão da relação homossexual na época da colônia. Então, nós temos o primeiro mártir gay aqui, maranhense, e infelizmente esse marco é da gente aqui do Maranhão. Eu acho que a informação jurídica, pegando esse gancho da criminalização da LGBTfobia, é muito importante na questão da produção de material. O que eu sinto falta? De cartilhas. Cartilhas de quais são as ações que podem ser interpretadas como LGBTfobia. Tipo assim, uma história em quadrinhos, ou mesmo uma cartilha mesmo bem formal, escrita, não tem problema. O que importa é oportunizar informação nesse sentido. E isso seria uma informação utilitária de uma biblioteca jurídica. Ela disponibilizar no seu campo de base virtual uma cartilha de orientações contra a violência LGBTfóbica. Olha aí que maravilha. A gente tem também como os bibliotecários podem trabalhar para minimizar o preconceito dentro da própria comunidade LGBT. O que as pessoas sempre trazem as discordâncias que existem no meio LGBT, mas antes de serem LGBTs, nós somos pessoas, né? Nós temos um repertório cultural. Eu, por exemplo, eu reconheço os meus privilégios, eu tenho muitos privilégios que a grande parte da população não tem. Eu não posso comparar a minha vida com a vida de um gay negro da periferia. Não tem como, são duas coisas diferentes. Mas o que a gente tem que pensar? Principalmente trazendo o pensamento da Angela Davis, quando ela diz que a gente tem que pensar onde as nossas opressões nos aproximam, né? E como é que a gente faz? Porque não adianta eu ser antimachista, antimisógino e ser racista. Não adianta eu ser antirracista e ser misógino e ser machista. A gente tem que pensar a opressão em seu sentido macro e trabalhar enquanto bibliotecários e bibliotecárias no sentido de não permitir. A Grada Quilomba, que escreveu o livro Memórias de Plantação, ela diz que a opressão ela acontece de forma triangular. Existe a pessoa que faz a opressão, existe a pessoa que é oprimida e existe a pessoa que vê a opressão. E a partir daquele momento, a sua atitude naquele momento é que vai mostrar que profissional e que cidadão você é. Ou você luta contra aquela opressão, ou você ri da opressão que foi feita. E aí eu sempre pergunto, nesse racismo triangular, quem você é, entendeu? A gente não pode... A neutralidade, que muitas pessoas dizem que existe, eu sou completamente contrário a essa hipótese da existência de neutralidade. Na verdade, a gente tem que se posicionar politicamente. E a própria questão de se você se abster do debate político, você está tomando uma atitude e muitas das vezes coadunada com a opressão. Carlos, tem uma aqui. Como os bibliotecários escolares podem trabalhar neste governo com escola sem partido, com movimento de ideologia de gênero, com a crescente onda conservadora entre os pais das crianças? Como trabalhar essa desconstrução? Aí, meu bem, é usar o que a gente sempre utilizou, que é a inteligência. Se vocês perceberem, na época da ditadura, grande parte não viveu esse período, que vocês são bem novos, né? Mas a censura, os artistas se utilizavam de elementos de inteligência. Por exemplo, Cálice, do Chico Buarque, foi aprovado e falava da ditadura, do silenciamento da arte.
Então, você não pode, de repente, levar para uma escola, como eu falei anteriormente, nós vamos ter um debate sobre a questão LGBT. Não, porque senão você no outro dia é demitido ou tem uma enxurrada de pais lá querendo te bater. Mas você pode trazer a discussão da masculinidade tóxica. Olha aí, ó, vamos debater a masculinidade tóxica. Você não falou em LGBT, mas a questão LGBT, a questão do bullying, está toda inserida dentro dessa questão da masculinidade tóxica, que são esses papéis que as pessoas acham que o homem deve ter. Ser macho, fala direito, faz um esporte de homem, essa coisa que violenta e faz as pessoas serem violentas. A forma que você tem de trabalhar na biblioteca escolar, infelizmente, na biblioteca escolar, principalmente, você tem que utilizar de artimanhas, de coisas bem sutis para trabalhar a questão da diversidade da sexualidade, porque existe uma perseguição muito forte, existe pessoas que ficam vigiando realmente, e aí você tem que usar estratégias, utilizar da inteligência para tentar burlar e estar levando essa discussão, porque ali é um ambiente plural e diverso também. Carlos, tem duas que se complementam que eu vou fazer de uma vez. Como levar as demandas sociais de gênero e sexualidade para os currículos de biblioteconomia e que se complementa com como abordar as questões LGBT com os alunos mais conservadores de biblioteconomia. Pois é, né? A nossa área ela ainda é muito conservadora e a gente tem que trabalhar. Primeiro, a biblioteconomia, eu sempre digo que a biblioteca em si é um espaço muito democrático no sentido de ter o ideário progressista e ter o ideário conservador. Você vai encontrar livros com essas duas perspectivas. Se duvidar, você encontra livros até de teor reacionário dentro das bibliotecas, e alguns amplamente revolucionários. Então, a biblioteca é um espaço misto de democratização do conhecimento, né? Só que aí eu trago o que Paulo Freire fala, né? Ele tem a sua ideologia, ela oprime ou ela acolhe, né? E quando a gente fala em necessidade informacional, usuária, leitor, interagente, como quer que você queira chamar, a gente tem que pensar na pluralidade e diversidade que pode existir nessa demanda. E a gente tem que estar aberto e instrumentalizado para trabalhar com essas demandas. Não vai ser fácil trazer essa discussão para o currículo. Você vai encontrar em disciplinas eletivas e muitas das vezes solicitadas pelos alunos, que eu vejo fazendo abaixo-assinados para quererem uma disciplina de responsabilidade social, que fale sobre gênero, mas você não vai ver ainda no currículo. Como é que a gente faz? Os professores estão lá, né? Existem professores conservadores, muitos, e existem professores progressistas. E aí o que a gente pode fazer? Existe ali uma correlação de forças, mas quem trabalha com o currículo não são apenas eles, os alunos também estão inseridos nessa discussão. E aí é o momento de ter o lugar de fala, dizer assim, olha, eu sou um sujeito LGBT, eu quero me ver representado nessa discussão, eu acho necessária, vamos trazer a discussão, que pelo menos a discussão de gênero, porque o gênero é interseccional, entre a questão da raça, a questão de acessibilidade, a questão da diversidade, da sexualidade, a gente pode estar trabalhando isso, mas nem isso está entrando na discussão. Que é como eu falei para vocês, os currículos ainda não contam com essa disciplina. De que adianta eu me instrumentalizar produtos e serviços, mas eles não atenderem a comunidade que está bem ali do meu lado? Para quem que eu estou atendendo? É biblioteca para quem, né? Como os bibliotecários héteros podem trabalhar as questões de gênero sem ferir o lugar de fala? Olha, lugar de fala, bem interessante isso. Por exemplo, eu, por ser um homem que me considero parceiro da luta feminista, e muitas das vezes me convidam no Dia da Mulher para fazer palestras. Não é meu lugar de fala. Se eu aceitar aquele momento, eu vou estar tomando o lugar de uma mulher que poderia estar contribuindo de forma mais incisiva, de trazer a sua corporalidade, a sua vivência. Então, não é o meu lugar de fala. A Márcia Tiburi, que é uma autora que eu gosto muito, ela fala que existem 3 lugares, que é o lugar de fala, o lugar de escuta e o lugar da dor. A gente, homem, hétero, branco, da classe média, a gente tem que trabalhar mais o lugar de escuta. É esse o nosso lugar no momento, o lugar de escuta. As minorias sociais, as minorias políticas, as mulheres, os negros, que são aqueles que sofrem cotidianamente,
tem que exercitar e exigir seu lugar de fala. E, principalmente, respeitar o lugar de dor. Volto àquela fala que eu trouxe. A gente não se auto-intitula quando quer utilizar o eufemismo profissional da informação, para não falar bibliotecário ou bibliotecária, porque acha que é mais bonito, mas é o momento da gente... A informação está aí, disponível. Tem informação qualificada que pode qualificar a minha fala no sentido das questões LGBT, mas eu tenho que entender que o protagonismo, naquele momento, é da população LGBT. Do mesmo jeito, quando existe um movimento da luta antirracista, que o protagonismo são das bibliotecárias negras. E quando existe a questão do feminismo, o protagonismo são das mulheres. Carlos, temos ainda 10 minutos e algumas perguntas. 2 sobre processos de bibliotecas. Uma é, como você vê o desenvolvimento de coleções? Há problemas com as questões LGBT? E a outra, ela pergunta assim, quais desafios você tem percebido com a catalogação e indexação de documentos com temática LGBT? E aí tem até a tese do Fábio Pinho que você mencionou, muito boa. Eu tenho feito uma pesquisa também de estar trabalhando com as bibliotecárias no sentido da formação do acervo. Eu já tenho algumas respostas, mas ainda não compilei e vou lançar o texto futuramente. Mas o que eu tenho percebido por parte da profissional? A maioria é aberta para discussão. As bibliotecas universitárias não têm tanto problema porque existem grupos de pesquisa que pesquisam gênero, diversidade e sexualidade. As bibliotecas públicas, que atuam muito com solicitação dos usuários, das usuárias, é mais quando existe uma demanda de um leitor, quanto mais. Aí geralmente pede. Eu tenho uma experiência muito interessante de falar em relação à leitura. Por exemplo, quando eu fazia o ginásio, tinha uma professora que falou muito mal da escritora Cassandra Rios, que é uma escritora lésbica, foi a primeira escritora a vender mais de 1 milhão de livros no Brasil, e ela falou horrivelmente mal do livro. Quando foi no outro dia, eu fui atrás do livro, na biblioteca pública. Ou seja, a censura dela agiu de forma equivocada. E, felizmente, eu encontrei o livro na biblioteca pública Benedito Leite, e aí devorei o livro em um dia e fui atrás. Que é a questão da representatividade. A gente quer ver, eu quero ler uma história e me ver naquela história. A primeira vez que eu li um livro que falava de um beijo entre 2 homens, mexeu muito comigo, porque até então eu não via essa representação nos livros. E aí eu vejo uma abertura e eu vejo que há uma preocupação maior nas bibliotecas escolares, porque elas estão alinhadas ao projeto político da escola, tem que ter os materiais utilizados pelos professores, mas muito pouco material voltado a gênero, sexualidade e diversidade. E principalmente nas escolas particulares. Nas escolas públicas, até que não, porque existem tinham, na verdade, já estão cancelados, alguns programas específicos que tratavam da questão da sexualidade e diversidade. E em relação à linguagem documentária, elas foram criadas em uma época onde a homossexualidade era considerada patologia. E muita gente classificava a homossexualidade como uma doença, mesmo quando a OMS retirou a homossexualidade como patologia. E, por favor, outro didatismo aqui, ninguém vai mais usar homossexualismo, não utilizem mais, por favor, nos seus trabalhos, na sua fala. O termo não é ofensivo e não atende mais porque nós não somos doentes. Tá? Ainda tem gente que quer classificar a homossexualidade como patologia utilizando a classificação antiga, para você ver como a questão da opressão ainda está presente em algumas pessoas. Temos ainda uns 4 minutos, Carlos. Você falou até de classificar como homossexualismo e pensar que esse ainda era o termo autorizado na Biblioteca Nacional até 2 anos atrás. Só de pensar isso. Mais 3 perguntas, Carlos. Existe algum coletivo de bibliotecários LGBTs brasileiros? Como chama a página do Facebook? E a outra que falta é, com base nos seus estudos, é possível visualizar que a biblioteconomia brasileira está construindo um conjunto de intervenções de epistemologias do Sul? Nossa, pergunta boa. A página da Bruna Morgan e da Dandara Bassan se chama TGLB. Eu posso até mandar para a equipe o perfil correto, que aí fica mais fácil. Manda sim. Tá? Ou vocês podem me perguntar em DM também, que eu respondo. Assim, eu vejo o que acontece,
O selo Niota, por exemplo. O selo Niota tem feito um trabalho importantíssimo e necessário para a nossa categoria profissional. A gente está tendo as primeiras publicações feitas por bibliotecárias negras, trazendo a corporalidade, as vivências, a questão da técnica dentro dessa discussão. A gente teve a nossa publicação da população LGBT, o protagonismo da mulher na ciência da informação, e eles estão para publicar um livro sobre religião e a questão dos fluxos informacionais. Olha como tem trazido discussões que nunca não eram da biblioteconomia e da ciência da informação. Agora, são ações pontuais, elas não fazem parte do corpus epistemológico da biblioteconomia a nível nacional. Vocês vão de convir que, por exemplo, a Universidade Federal da Paraíba, o Programa de Ciência da Informação, é um programa muito progressista, as atividades que acontecem lá, as produções, e existem outros programas que são extremamente conservadores e com fetiche da tecnologia terrível. Então, uns avançam, outros retroagem. Então, a gente não tem um corpus ético-político do fazer bibliotecário em uníssono na biblioteconomia. Na verdade, nenhuma área vai ter, né? Sempre vai haver consensos e dissensos. Mas a gente quer equilibrar essas demandas e essas discussões. E epistemologias do Sul são necessárias, sim. Chega de pensamento eurocêntrico, estadunidense. A gente precisa fazer uma biblioteconomia LGBT, periférica, feminista e negra. Carlos, o pessoal está falando aqui para mim que a live já deve cair daqui a pouco, e a gente só tem uns 2 minutos mais ou menos. O que veio aqui, eu acho que é um comentário que o Wallace está me passando. Uma questão muito forte na literatura para as outras letrinhas que não o G. Eu não sei se vai dar tempo de responder. Você prefere que eu faça essa live cair e retorne em outra? Que aí eu consigo salvar essa live e você responde as próximas perguntas e se despede? Perfeito, tranquilo. Pessoal, então vocês que estão aí assistindo, eu vou derrubar essa live, retornem para a próxima que eu já vou voltar. Carlos, vou te fechar aqui e já volto. Carlos, então voltamos e apareceram aqui mais 3 perguntas. A primeira delas, eu acho que é um comentário que nem eu falava. Uma questão muito forte na literatura para as outras letrinhas que não o G. Como é a mesma pergunta? Uma questão muito forte na literatura para as outras letrinhas que não o G. Eu acho que mandaram aqui pra gente no nosso direct. Não, na verdade, quando se fala na questão das pautas e demandas LGBT, a gente realmente percebe uma preponderância maior em relação às demandas da população gay. E quase uma invisibilidade da discussão lésbica. Se vocês perceberem, a produção em ciência da informação só tem uma mulher das 8 pessoas entre teses e dissertações. Né? Então, você já vê uma questão da invisibilidade, da questão das mulheres lésbicas também na sopa de letrinhas, digamos assim. E se a gente levar para a população trans, esse silenciamento acontece ainda mais, né? Eu espero muito a gente ver discussões, a gente ver bibliotecárias trans ocupando o seu lugar de fala para estar falando, discutindo, porque como eu sempre falo, a sopinha de letras LGBT, ela inclui orientações sexuais e identidade de gênero, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado e se preocupar também de estar discutindo as outras pautas do segmento e dando vazão ao lugar de fala, como bem pontuado pelo Vitor. Só para lembrar, eu tenho algumas indicações de literatura infanto-juvenil que pode ser utilizado nas bibliotecas escolares. Eu posso falar rapidinho alguns títulos. O Fado Padrinho e o Bruxo Afilhado, que é muito interessante. Esse livro é para crianças de 6 a 8 anos, onde o Luar ele se incomoda com essa questão de só mulheres podem ser fadas madrinhas. E aí ele porque quer ser um fado madrinho. E para ele ser um fado madrinho, ele tem que ter um afilhado. E aí ele encontra um bruxo, que é um bruxo afilhado. E engraçado é que em nenhum momento no livro ele fala de identidade de gênero. Na verdade, ele só se incomoda dos papéis de gênero e ele porque quer ser um fado madrinho.
E seria interessante trabalhar ele, porque ele não fala se vai haver transição do personagem, ele não fala em nenhum momento que quer ser mulher. Então, na verdade, ele se incomoda com os papéis de gênero. O título do livro é O Fado Padrinho e o Bruxo Afilhado. Tem livros que tratam também para aquelas crianças que têm pais homoafetivos, né? Formado por 2 mulheres, por 2 homens. Que a Olivia Tem 2 Papais, também é um livro muito bom, que aí conta um caso que muita gente que deve ter 2 pais e 2 mães deve sofrer, que é dia das mães, dia dos pais, né? Como é que fica essa história? Então, essas datas comemorativas, elas podem ser muito traumatizantes, por isso que a gente tem que tomar cuidado. Olivia Tem 2 Papais, Meus 2 Papais, do Valci Carrasco, que é muito conhecido esse livro. Tem o Meu Amigo Jim, que fala de um pinguim que ele se olha no espelho e não se reconhece como um pinguim, fala da questão de identidade de gênero. São livros que você pode disponibilizar nas bibliotecas, né? Seria interessante que houvesse a mediação, a contação de histórias, mas a gente sabe que essa discussão ainda é muito espinhosa nesse sentido, mas a gente também tem que ser ousado, né? Nesse sentido, senão as coisas não mudam. Como os bibliotecários podem ajudar as casas de acolhimento LGBTs expulsos de casa? Certo. Na maioria das capitais, tem casas de acolhimento LGBT, precisando de apoio, precisando de... Às vezes a gente pensa que o apoio que a gente pode dar é só material, mas a gente pode dar a nossa expertise. Por exemplo, muitas dessas casas de acolhimento, elas têm uma sala de leitura. Ela tem, inclusive porque para você estar lá na casa de acolhimento, você tem que se inscrever no curso, alguma coisa do tipo, então você vai estar na fase escolar, de estudo, né? Então, você pode utilizar sua expertise em estar fazendo uma campanha para arrecadação de livros, para estar formando um acervo específico na área LGBT ou nas demais áreas do conhecimento, para que aquela casa de acolhimento ela tenha um espaço também de informação, de acesso à informação, principalmente se a gente for entender que esses LGBTs que são expulsos de casa, geralmente são os que têm menos acesso à informação e têm menos direitos sociais garantidos. Então, a gente pode trabalhar também a questão de arrecadação de alimentos, de vestuário, porque a gente tem a questão da necessidade humana básica, mas também utilizando a nossa expertise bibliotecária e bibliotecária. Por exemplo, a gente está com a ideia de formar um cursinho, e esse cursinho é só para pessoas trans, onde para elas entrarem no Enem, para elas entrarem no programa de pós-graduação. Então, a gente quer enviadecer mesmo a universidade. A gente quer que essa população entre. E se a gente trabalha com a questão de projeto de pesquisa, a gente tem expertise na questão da normalização, levantamento bibliográfico. Olha o tanto de coisa que a gente pode fazer para a população. E essa luta, ela não é só para quem é da população LGBT. Se você é humano, se você é uma pessoa cidadã que acredita numa pauta progressista, que acredita que esses sujeitos são sujeitos de direito e você pode contribuir, aí sim está o nosso compromisso da política de necessidade de formação. Oi, Kátia. Cadê um oi, Kátia? Ô, Carlos, tem ainda mais 2. As bibliotecas universitárias podem ser consideradas centrais na aceitação de um LGBT na universidade? Como bibliotecários podem auxiliar isso? Olha, centrais eu não diria não, porque para você entrar na universidade, você tem que ter um acesso formal, né? Você tem que estar regularmente matriculado. Poucas pessoas da comunidade sabem que podem fazer uso de grande parte das bibliotecas universitárias. Poucas. Você quase não vê as pessoas da comunidade. Elas não podem fazer, em grande maioria, o empréstimo domiciliar, né? Mas aí elas podem fazer utilização do espaço para leitura, elas podem levar um livro para uma xerox que está ali próximo, mas esse tipo de disponibilidade das bibliotecas universitárias não é muito divulgado. Uma vez eu lembro que na biblioteca central da UFMA, eu estava entrando na biblioteca e tinha uns 4 meninos, né, tudo de celular lá no jardim. Só que o jardim estava muito quente, estava ameaçando chuva. E eles lá no jardim, eu digo, ei, vocês não querem ir com ar-condicionado, ficar aqui na biblioteca? Eles ficaram me olhando assim, para você ver como são pequenas coisas. Eles não viam aquilo como lugar deles, como lugar para eles, entendeu?
E aí eu levei eles para dentro da biblioteca, ficaram no ar-condicionado, levei lá no acervo de literatura, que eles poderiam fazer a leitura lá no espaço. Mas na hora que aqueles corpos, que são corpos dissidentes do que se costuma ver numa biblioteca universitária, entram, da entrada deles dentro da biblioteca até a entrada no acervo, eles foram observados e muitos deles com olhares de crítica, seja por profissionais ou seja por usuários e usuárias, como se aquele espaço não fosse deles, não fosse pertencente a eles. E aí tem uma passagem muito interessante no livro da Grada Quilomba, Memórias de Plantação, onde ela fala da primeira vez que ela vai na biblioteca, que ela é portuguesa, ela é negra, e ela vai fazer um doutorado em Berlim. Imagina, Berlim, na Alemanha. Né? E aí, quando ela entra na biblioteca, a bibliotecária pergunta, você estuda aqui? E aí ela faz toda uma análise de por que tanta gente entra, tanta gente entrou e não foi questionada se estuda, se pertence àquele lugar. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com as nossas ações nesse sentido, com os nossos olhares, porque muitas das vezes a biblioteca, que era para ser um espaço acolhedor, diverso e plural, ela se transforma num lugar onde a pessoa cria ojeriza, ela olha aquele espaço ali e diz assim, isso aqui, eu não me vejo aqui, eu não me vejo representado aqui, eu não vejo material que fale sobre mim, por que eu vou ficar aqui? Eu entro aqui, a pessoa que está ali no balcão já me olha com cara feia, como se eu estivesse fazendo alguma coisa, como se eu fosse roubar. Então, a gente tem que nos preocupar no sentido de entender que a gente trabalha em espaços de acesso à informação. Ou a gente quer apenas que só tenham as mesmas pessoas ali, uniformes, né? Homogeneizadas, pessoas que pensam igual a gente, que são do jeito da gente. Então, a gente está tendo uma atitude totalmente contrária à democratização do acesso à informação. Carlos, vou te agradecer muitíssimo de novo. Eu estou aqui maravilhado e começam a vir muitas coisas na cabeça para a gente pensar e refletir. Não vieram mais perguntas, acho que eu consegui fazer todas. Então eu vou te agradecer de novo. Você quer se despedir, passar uma mensagem final para quem está assistindo? Quero sim. A Kátia está me cobrando aqui para falar das bibliotecas prisionais. Realmente, as bibliotecas prisionais, o primeiro fórum, essas pautas progressistas, o nosso primeiro fórum de bibliotecas prisionais ocorreu só ano passado. Mesmo tendo uma lei da década de 80 que fala da lei das bibliotecas prisionais. Olha aí como existe um gargalo e uma invisibilidade em toda a pauta que é progressista, né? E a população LGBT está muito presente no cárcere. E aí a gente também tem que estar trabalhando e pensar nas nossas atividades no cárcere, né? Levar implantação de bibliotecas, clubes de leitura, a gente tem muitas ações que podem ser desenvolvidas no cárcere. O que eu quero dizer assim, é que eu estou muito lisonjeado do convite, é um tema muito extenso, muito grande, a gente desenvolve muita pesquisa, acaba querendo falar de muita coisa, mas o meu Instagram está aberto, tá? Vocês podem mandar mensagem, que a gente dialoga. Eu mandei a referência dos textos da biblioteconomia em questão LGBTQIA+, para a equipe estar disponibilizando. E eu só quero dizer que, na biblioteconomia, a gente não vai mais voltar para o armário, o negro não vai mais voltar para a senzala, a mulher não vai voltar para a cozinha, e que a revolução da biblioteconomia e a revolução geral vai ser negra, periférica, feminista e LGBT. Aceitem que dói menos. Sem dúvida, um arraso demais. Gente, todo mundo que assistiu, muito obrigado. Então, amanhã a gente tem mais uma discussão e vai ser com a Andréia, lá de Santa Catarina, Andréia Souza Silva. Ela vai falar sobre relações raciais e a biblioteconomia, vai dar continuidade a todas essas discussões que a gente vem fazendo desde domingo. Compareçam amanhã. Carlos, muitíssimo obrigado de novo. Espero que a gente se reencontre em breve, que não demore muito tempo, que seja ou em São Luís, ou aqui no Rio, ou em algum outro evento pelo Brasil. Gente, muito obrigado. Vou fechar a live. Valeu!